Bom dia a todos. Meu nome é Laís Fleury, eu sou a coordenadora do Criança e Natureza, que é um projeto realizado pelo Instituto Alana, que tem como missão criar condições favoráveis para que as crianças cresçam e se desenvolvam em contato direto com a natureza. E nós estamos reunidos aqui hoje, queria agradecer a presença da nossa plateia aqui presencial que veio nos assistir e também aos internautas que estão nos acompanhando aí virtualmente. E o nosso objetivo hoje é falar sobre a importância da cidade na conexão da criança com a natureza. Queria contar que essa foi uma parceria que nasceu ano passado do Criança e Natureza com o programa Cidades Sustentáveis e a Rede de Trabalho Nossa São Paulo, onde eles viabilizaram ano passado o Prêmio Cidade da Criança, do qual nós participamos, e daí surgiu essa ideia de aproveitar a vinda do Richard Louv, que é um autor americano que traduziu esse livro aqui, que chama A Última Criança na Natureza, que foi um livro que o Criança e Natureza traduziu desde o ano passado, para fazer um bate-papo, para contar um pouco como que tem sido esse movimento de tornar as cidades mais verdes pelo mundo afora, né? Como é que tem sido esse papel das cidades na conexão da criança com a natureza. Então, hoje a gente está comemorando o lançamento de uma publicação, que acho que vocês podem ver aí, que chama Cidades Mais Ricas em Natureza, que foi uma entrevista que a gente fez com o Richard Louv, como eu disse, em parceria com Cidades Sustentáveis e com a Rede Nossa São Paulo, onde ele conta um pouco da experiência dele como uma pessoa, um autor que influenciou bastante esse movimento nos Estados Unidos, e ele também dá muitas dicas de como que a gente pode trazer isso para a nossa realidade aqui brasileira. Então, eu queria apresentar aqui a Irene Quintans, né? A Irene, ela é arquiteta urbanista, fundadora e diretora da Rede Ocara. Ela é subpresidente, vice-presidente do IPA Brasil, e ela está aqui com a gente para falar sobre o papel das cidades na conexão da criança com a natureza, a partir de sua experiência profissional e de projetos sobre cidade, arte, arquitetura e mobilidade urbana. Então, Irene, muito obrigada pela sua presença aqui, a gente está muito feliz, e queria, então, que você se apresentasse, enfim, e começasse a conversar um pouquinho com a gente. Obrigada, Laís. Muito obrigada pelo convite, por poder participar aqui, por poder chegar também através da transmissão online a muitas pessoas. Já tive 2 amigas de Portugal e de Equador que perguntaram qualquer horário, qualquer link. Então, é um tema que tem muito interesse no mundo inteiro, para todas as pessoas que trabalham com crianças e cidade. Tá? Então, eu queria lembrar, antes da Irene começar, lembrar os internautas e até as pessoas aqui presentes, que vocês podem fazer perguntas, a Irene vai falar por 20 minutos, e depois os internautas do lado direito aí tem um espaço que vocês podem mandar mensagens, e após a fala da Irene a gente vai responder as perguntas, então. Vamos começar? Bom, sempre que me pedem para falar do tema criança e cidade, geralmente as pessoas pensam, mas isso é um tema fácil, né? Todo mundo sabe, você põe a criança na cidade e pronto, fechou. E quando a gente começa a aprofundar no tema, aí que começam a sair desconfortos, porque as pessoas, você está me tirando da área de conforto que eu tinha, mental. Então, isso é bom, e eu vou tentar fazer algumas pequenas provocações para as pessoas poderem refletir sobre o tema, que é interessante, tá? Vamos lá. Eu coloquei aqui um porquê, né? Por que a gente está falando do criança e natureza? E que o que a gente tem que enfrentar para conseguir chegar a essa criança e natureza. E aí aparece o primeiro vilão, que é os meios tecnológicos, a televisão. Por quê? Porque, infelizmente, as famílias pensam que o lugar onde a criança está melhor, o lugar mais seguro, é dentro de casa. Digo infelizmente não porque eles pensem isso, senão porque realmente as condições da cidade levam as pessoas a pensar que é o melhor lugar onde as crianças podem estar. A criança ficar muito tempo na televisão como uma opção do seu dia a dia não é uma coisa que não vai interferir nela.
Lembremos que o cérebro da criança está em desenvolvimento. Então, aqui a gente tem uma prova de como isso pode interferir. Esse é um pesquisador francês que pediu para 2 grupos de crianças de 5 a 6 anos desenhar figuras humanas. O grupo de lá em cima só assistem televisão menos de 1 hora por dia. E o grupo de embaixo, eles assistem mais de 3 horas por dia. Vejam a diferença, né? De aqui para aqui. Simplesmente assistindo mais horas de televisão. Às vezes, as crianças têm sorte, vamos pôr essa sorte entre aspas, de morar num condomínio que tem esses playgrounds de plástico. Ou, às vezes, é de outro material, né? Mas geralmente são assim. Além do material, que é pouco aventureiro, né? E que é pouco legal, aí tem 2 problemas. A criança fica fechada, não tem um contato com o exterior, e a criança só se relaciona com seus iguais, geralmente com crianças da mesma classe social, e não acessa essa diversidade que pode encontrar num entorno natural público. Tá? Muitas vezes também pensamos, não dá para brincar na rua, só dá para brincar na rua na periferia. Será? Vocês acham que dá para brincar na rua na periferia? Vejam só, vamos trazer um depoimento de uma criança, fala, só posso brincar em casa ou no meu portão, na rua minha mãe não deixa, nem tem parquinho aqui. Então, aqui temos 2 problemas. Na periferia tem menos acesso a espaços de brincar, formais, tipo playground, e também as pessoas cada vez têm mais medo de deixar a criança na rua, né? Outra prova da periferia, como é que está a situação? Essa é uma pesquisa que foi feita no ano 2015 no Jardim Ângela. Para quem não conhece, e para as pessoas de fora de São Paulo que estejam escutando, o Jardim Ângela foi considerado pela ONU, no ano 1996, como o bairro mais perigoso do mundo. Hoje em dia, tem uns índices de vulnerabilidade e outros índices que são dos piores do município, mas está muito melhor do que estava faz 20 anos. E a situação com as crianças é a seguinte. Perguntamos para crianças de ensino fundamental 1, de 1ª a 5ª série, onde que elas brincavam e quando que elas brincavam. Vejam as porcentagens em azul, em cor escura. Tá? Essas são as crianças que falaram, só brinco durante o recreio. O recreio tem 20 minutos, dos 20 minutos, 10 minutos são para lanche e 10 minutos são para brincar livre. Então, quem fala que só brinca no recreio, é porque a criança está sentindo que só pode brincar lá, de jeito livre. Tá? Vejam as porcentagens, terríveis, né? 3ª série, 40%. 4ª série, que é 9 anos de idade, 35%. 5ª série, 30%. O pior vem quando você põe do lado, parece que são gêmeas, né, as estatísticas. O que a criança faz em casa, e a criança fala que joga videogame em casa. Então, você vê essa dupla, veja, 1ª série com 6 anos de idade. As porcentagens, 20% já joga videogame em casa e 1/5 só brinca durante o recreio. 6 anos de idade. Isso é na periferia. Nas ruas, que muitas vezes as pessoas que moram mais no centro consideram que lá é fácil brincar, porque há mais permeabilidade entre a casa e a rua, é outro jeito de vivenciar a rua, e de fato é. Mas, depois vamos ver qual que é o problema, ou um dos problemas. Aí trago essa pequena provocação do Frato, que são os desenhos do pedagogo italiano Francesco Tonucci, muito conhecido internacionalmente pela sua visão sobre a criança e a cidade. Né? E aqui fala, quando a gente falava de segurança, a gente estava pensando em outra coisa, fala a criança. Né? Agora eu vou fazer uma pergunta para todos vocês. Por que será que há um interesse geral para que nós nos sintamos mais confortáveis e mais seguros em locais nos quais a gente é consumidor, ou a gente é usuário? Por que será que há um interesse em incentivar a hostilidade da cidade para que você se sinta mais confortável onde você vai consumir? Mas se eu vou no shopping e eu não vou consumir. Você vai. Provavelmente você vai pagar estacionamento e é muito difícil que um dia ou outro você não consuma. Pode ser que um dia não consuma, mas outro sim. Além do mais, a ausência de espaço para sentar de jeito gratuito não é só no espaço público, também é no shopping. Você encontra para um shopping gigante de vários andares, quantos bancos você encontra no shopping? Que você não pague, que você não seja consumidor. Tá? Então, está tudo vinculado. O interesse de que todo mundo perceba como hostil e que todo mundo perceba
com a melhor vontade do mundo, que o melhor lugar para seu filho estar é num lugar fechado. E a hostilidade da cidade começa nos pequenos detalhes, inclusive nos quais a gente já se acostumou nas grandes cidades. Tipo isso aqui. Isso aqui é completamente desnecessário. Me digam, alguém vai dormir aqui? Caso que a gente não tenha interesse que alguém durma, né? Porque também não vai estragar a mureta se dormir pela noite uma pessoa aí. Só se dormisse em vertical. Tipo, que interessa nisso? E como a criança percebe? Olha, esse é meu filho quando tinha 3 anos de idade. A primeira visão que ele tem da cidade é isso aí, é hostilidade. Entra direto. A gente nem se fixa que tem isso aqui, mas por que tem isso aqui? Está falando o que esse elemento? Está falando, não se aproxime, não entre no meu espaço, você tem que ficar de fora, nem pode se aproximar. Esse tipo de elemento reforça a desigualdade social e a desigualdade urbana. E está por todo canto das cidades grandes. Tá? Vamos falar um pouquinho agora de quem cuida das cidades, né? Dos gestores. Eu trago esse esquema aqui pelo seguinte. Semana passada, teve um curso para lideranças para gestores do Brasil, que foi em Harvard, e um curso que é da Fundação Maria Cecília Soto Vidigal e a Fundação Van Leer. E estavam 60 gestores públicos. Estava desde senadores até prefeitos, primeiras damas, deputados, tinha um monte de pessoas que são quem tomam as decisões. E esse curso era sobre primeira infância. Era para as pessoas entenderem e compreender como é importante a primeira infância. Esse diagrama daqui, ele mostra as janelas de oportunidades para um bebê e para uma criança. Vocês podem ver aqui que o desenvolvimento da visão, da escuta, da linguagem, tem no primeiro ano os seus pontos mais altos, que é quando tem mais sinapses neuronais, e mais conexões e mais circuitos neuronais. Tá? E não só o tema de falar, e esses 5 sentidos mais básicos, né? Também, sobretudo, aqui põe aqui Higher Cognitive Function, quer dizer, as emoções da criança, sentimentos, tudo. Então, esse esquema, o que quer trazer para a gente e para chamar a atenção, é como importante para o resto da vida do ser humano o desenvolvimento que acontece nesses primeiros anos. E isso acontece sobretudo pelas relações com as outras pessoas e com a relação com o meio ambiente. E aí entra a cidade também. Tá? Agora eu queria falar assim brevemente. Eu estou trabalhando para a Fundação Van Leer, que é uma fundação holandesa, que ela tem vários programas em vários lugares do mundo. Aqui na América Latina tem no Brasil, em Peru e em Colômbia, em Bogotá. E ele começou um programa que se chama Urban 95. Por que é o nome? Vou explicar o nome. 95 é a altura de uma criança saudável de 3 anos de idade, conforme os dados da OMS. E a Fundação Van Leer, ela viu que geralmente os programas para criança, para a primeira infância, estão voltados em temas institucionais, em instituições de cuidado, de creche. A gente basicamente pensa nisso. E a pergunta é, o que acontece quando a criança sai da instituição, sai da creche? Ela vai para onde? Tipo, a água potável que ela tomava na creche, o que acontece quando ela vai para casa? O que acontece com isso, né? Então, o programa Urban 95 quer incluir as necessidades das gestantes e da criança de 0 a 3 nas políticas urbanas. Quer que o gestor público compreenda como é importante ter esse cidadão como um parâmetro no desenvolvimento das políticas públicas. E a gente desenvolveu um diagrama para compreender, e eu falo assim, meio de brincadeira, quer que eu desenhe, que vocês falam no Brasil, quando as pessoas não compreendem muito bem, vamos desenhar, quer que eu desenhe, né? Então a gente fez um diagrama para compreender como é que essa criança, essa mãe com criança, pela cidade, transitando pela cidade. Lógico que começa pela casa, e a gente viu que a criança fica muito tempo em casa, né? E quando a gente fala em casa, não só fala no prédio, fala também nos serviços urbanos, na água, no esgoto, na coleta do lixo, tudo tem que ser correto, lógico. E aparece aqui o que chamamos o primeiro âmbito, em qual a mãe e a criança vão usar a cidade. Tem muitos urbanistas que falam que o ideal é que seja 5 ou 10 minutos caminhando ou entre 400 e 500 metros o rádio que você vai caminhar. Isso é como a distância ideal.
a gente vai mudar um pouquinho aqui esse conceito de proximidade, que os técnicos põem essa métrica, né? Para nós, a proximidade não importa tanto a distância física, os minutos, mas também é importante, senão as condições. Por exemplo, você pode ter um espaço maravilhoso que está... Eu vou falar de outro jeito. Você pode ter uma coisa que está a 300 metros da sua casa, mas nesses 300 metros, o melhor você tem. Vamos pensar na situação mais vulnerável da cidade, que é na periferia. Tem um escadão, que equivale a 4 ou 5 andares que você tem que subir, sem corrimão, sem iluminação, pode escorregar. Aí essa proximidade já não está funcionando, porque não é um entorno saudável, seguro ou interessante para essa mãe com criança. Então, a gente quer vincular essa palavra de proximidade com isso aqui, que seja saudável, seguro, acessível. Isso quer dizer que você pode ter um parque a 2 quilômetros para você tranquilo ir, porque as condições são favoráveis e são acolhedoras. Então, isso falando de mãe e criança é muito importante. Geralmente, quando tem um bebê, a gente tem um bebê na plateia, que está se comportando super bem, quando usa a cidade, além do seu entorno mais próximo, acostuma ir no equipamento de saúde, de cuidado ou de lazer. Quando é lazer, estou falando de um playground, de um parquinho, né? Mas, às vezes, a mãe ou o cuidador precisa ir um pouco mais longe, tá? Então, aqui entra outro fator, que são 2 trechos. Vejam, desculpem. O primeiro trecho que a gente chamava o primeiro âmbito de proximidade, depois o ponto de transporte, a gente vai ver alguma imagem depois, e um segundo trecho para chegar a esse equipamento maior de saúde, cuidado ou lazer. Umas palavras que a gente usa no tema do urbanismo de gênero é a gestão do tempo produtivo, reprodutivo e de cuidado. Quer dizer, como o cuidador tem que fazer tudo isso no mesmo dia. Então, geralmente, o esquema é assim. A criança é deixada num equipamento de cuidado, geralmente, e depois a mãe ou o pai tem que ir no ponto de transporte e depois tem isso aqui. Falando de proximidade, de que serve você ter um ponto de transporte a 100 metros de casa, se você não tem um lugar para sentar, não tem sombra, e você não sabe que ônibus vai passar por lá, quando, como e onde vai parar na cidade. Isso também vai acabar com essa suposta proximidade. Tá? Então, queda aqui esse esquema, que isso pode ajudar muito também os gestores e a pessoas que não são especificamente planejadores da cidade a compreender as diferentes dimensões, né? Então, vamos ver, falando antes de que como o terceiro setor, ou a parte que cuida da infância, só pensa na instituição. Como é que é chegar até lá? Como é que é circular pela cidade? Vou mostrar imagens de São Paulo. Então, a gente vê coisas tipo isso, né? As pessoas fazem rampas de estacionamento na calçada e temos que andar por aí. Às vezes não tem calçada. Isso é Recife, isso é periferia de Recife. Aqui a gente estava testando como é que a gente podia largar a calçada inexistente, né? Estávamos testando o rádio porque por aqui vem ônibus e tem que poder virar o ônibus. O ponto de transporte, tá? A mãe tem que ir a um equipamento que precisa de transporte público. E aí? Imaginem agora que tem que trocar a fralda do bebê ou que tem que dar peito para o bebê, uma madeira. Como é que faz? Estão vendo aqui isso aqui? Vamos ver. Estão vendo isso aqui? Precisa mesmo? Que problema tem de sentar alguém aí? Não é lugar óbvio, bom para sentar, mas se sentar, por que precisa isso aqui? Esse elemento hostil que a gente falava? Muito melhor assim, né? Veja, a mãe com o bebê e a avó cuidando de outra criança. Aí pulou uma foto. Bom. Quando a gente deixa a criança caminhar pela cidade, não estou falando de largar ela, estou falando de ir junto com ela pela cidade. A criança absorve as referências urbanas. O que é uma referência urbana? No ano 2014, o Prêmio Nobel de Medicina foi dado para um grupo de pesquisadores que viram como funcionava o GPS do cérebro humano. E eles viram que o cérebro funciona assim. Absorve referências, com elas faz uma grade mental, e com essa grade mental a gente consegue se localizar no espaço, seja um espaço doméstico, bairro ou cidade. Quando a gente não deixa a criança vivenciar a cidade diretamente, ela não consegue absorver essas referências, criar esse mapa mental e se tornar cidadão, né? Essa cidadania não cai do céu, não se compra no supermercado. Então, eu perguntei para o meu filho, que quando tinha 4 anos de idade, fazer um mapa do seu bairro.
Falei, dos lugares que você conhece. Então, lógico, primeiro ele desenhou o parquinho, né? Aqui, esse balanço de um escorregador. Depois ele desenhamos a escola, os caminhos da escola, e vejam, esse aqui não é ele indo para a escola, é um amigo que ele encontra pela rua. Quando meu filho volta da escola, encontra um amigo que volta para lá. Desenhou a feira também, porque vocês vão na feira. No final, deu nisso aqui, o bairro do meu filho, o bairro do Guilherme. O que é importante desse mapa aqui? Seja mais bonito ou menos bonito o mapa. É o sentimento de pertencimento. Meu filho está sentindo que ele pertence a esse pedaço de cidade. Se sente cidadão desse pedaço de cidade. Tá? Tanto é assim que isso é uma atividade da escola, desculpa, e eles ficaram curiosos, inclusive, de ver o parque lá na foto, né? Estavam meio que reconhecendo. De novo, trago uma imagem do Frato que fala, vou traduzir para vocês. Senhor prefeito, a gente não quer escorregador e balanço, a gente quer a cidade. Lógico que a criança quer escorregador e balanço. O que quer dizer isso aqui? Que não é suficiente. A gente geralmente pensa, tem um playground e pronto, resolveu. Para que mais, né, na cidade? Mas aqui, as crianças que eu vou trazer aqui, elas querem a cidade inteira. Fazer esse mapa de pertencimento que eu mostrei para vocês. Vamos ver algumas imagens de como é que é o acesso verde na cidade hoje em dia. Voltamos às hostilidades urbanas. Essa é uma foto que eu tirei na altura da criança. Essas plantas horríveis que estão em todo canto da cidade. Em São Paulo, não sei se em outras cidades, mas aqui é terrível. Todo o Brasil, estão apontando por aqui. Tá. Outra situação, isso é do lado de uma estação de trem, isso em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, e eles queriam sentar, mas não tem banco. Então sentaram lá. Eu tenho outra foto que já não tem grama aqui ficou todo terra. Então, as pessoas tanto sentaram aqui, porque era a única opção onde tinha sombra, já nem dava para sentar, sem grama. As crianças quebram limites, né? As crianças são muito espertas e conseguiram encontrar uma função para esse treco aqui que tem os condomínios da cidade, que é brincar com eles. Inclusive, o único jeito que eles têm para ver o verde dos condomínios é assim, é pulando e aqui. Então, eu tenho uma coleção de crianças nas grades dos condomínios da cidade. Já tenho uma coleção, encontrei um monte. Outra imagem do Tonucci fala, não importa que as praças sejam pequenas, é suficiente com que sejam muitas. Muitas, a gente vai falar disso. Vocês lembram do esquema que eu mostrei no começo? Esse entorno de proximidade? É muito importante que tenha elemento verde ou elemento amável perto. Então, às vezes, pode ser uma solução de calçada, vejam só. Vocês lembram quando eram crianças que curtiam uma coisa e depois, quando vocês são adultos, vão lá e falam, ué, mas era tão pequeno assim? Na minha cabeça era tão grande, tão maravilhoso. Então, tem detalhes como isso aqui que podem ser coisas muito grandes para a criança. Pode ser uma lembrança muito linda. Isso aqui na Vila Madalena. Ou isso aqui. Infelizmente já tiraram, mas era um restaurante que decidiu pôr uma horta educativa na calçada, na frente deles. Imaginem isso no tamanho da criança. Essa criancinha que a gente falava de 95 centímetros, ou menos, né? Por que não? Essas gentilezas, né? Por que não? E você podia pegar. Eles deixavam você pegar. E às vezes simplesmente precisa isso aí. Uma mãe com bebê precisa um lugar para sentar. E vejam, com verde é muito mais agradável. Inclusive é conforto térmico, né? Às vezes não precisa um equipamento muito grande, de muito dinheiro. Às vezes isso é suficiente. Um lugar para sentar. Infelizmente, se a gente vai para a periferia, essa imagem que a gente estava vendo era em Bogotá, esse aqui é Jardim Ângela de novo, muitas vezes na periferia você tem um cantinho verde, tá assim, né? Sem cuidar, ou com uma manutenção deficiente, e depois os gestores ou as pessoas que cuidam dos lugares falam, eu já escutei isso, que a pessoa não cuida lá. Quem vai cuidar isso aqui? Quem vai querer sentar aqui? Hoje é só. Não tem sombra, não tem nada aqui, só tem um lugar de concreto para sentar, não é atrativo. Quem vai sentar aqui voluntariamente? Só se você está passando mal e precisa sentar um momento, né? Ou você vai trocar a fralda do seu filho aqui, em cima dessa mesa, do lado da estrada em Moibirim, passando o transporte como passa. Aqui é outra situação. Isso em Paraisópolis, os próprios moradores pediram para a prefeitura acabar com essa situação. Era um lugar que era para ser um ponto de ônibus no futuro e sempre tinha entulho, tinha lixo. Então pediram fazer um pequeno projetinho lá
E a gente não podia plantar árvore por ser um ponto de ônibus no futuro. Então, a gente decidiu ocupar de um outro jeito. Colocamos um monte de vasos de concreto muito grandes para o carro e no estacionário as pessoas não pôr lixo aqui. E aqui a gente plantou muitos arbustos, que era a única vegetação que a gente podia. Mas para que desse certo, a gente fez o quê? Quem levou a gente para lá? As crianças, né? É o melhor jeito de conseguir que os moradores respeitem algo, que é ver como os seus filhos, suas crianças participam. Vejam só. Às vezes, a gente tem um espaço verde muito bacana, mas está do outro lado do muro. Isso aqui em São Miguel Paulista, de novo, que tem várias escolas municipais, estaduais, que estão do lado de uma praça maravilhosa. É tão linda que chamam Praça das Noivas, porque tem um cartório do lado e as noivas que casam vão tirar foto aqui. Para vocês pensar, porque é o caso extremo aqui, né? É uma praça muito linda. Mas as crianças não saem lá. Então a gente fez uma atividade e a gente foi com uma turma. Essas aqui tem terceira série, acho que tem 8 anos de idade, isso. E a gente foi fazer uma oficina que chamamos Habitantes da Cidade. E estávamos conversando o que era habitar a cidade. E as crianças tinham muito claro isso, né? Ser habitante da cidade e cuidar da cidade é tão simples como usar a cidade. Então a gente falou isso com eles. Você tem que usar a cidade, tem que cuidar dela. E a gente passou a construir um monte de habitantes do papel, porque a praça estava meio vazia nessa hora, então a gente começou a construir um monte de habitantes de papel, porque eles compreenderam que era o melhor jeito de usar a cidade, que estivesse cheia de habitantes. E depois a gente foi para a aula, eles desenharam e vejam só que lindo. Aqui a criança que desenhou isso escreveu aqui: a cidade tem que ter respeito. Quer dizer, todo mundo tem que ter respeito pela cidade. Como é que as crianças vão compreender esse respeito ou essa curtição pela cidade se a gente não deixa elas sair, né? Sair para lá. Às vezes, o acesso verde, o acesso ao espaço público, é uma coisa de oportunidades. Às vezes a gente nem imagina, né? Vejam de novo o desenho do Francisco Tonucci, ele é sempre tão crítico. A oportunidade do Parklet, a gente já conhece, de fato em São Paulo já virou um decreto municipal. Para quem não sabe, Parklet é usar uma vaga ou 2 vagas de estacionamento para um alargamento da calçada, para um espaço público. Onde estaciona um carro ou 2 por dia, podem passar entre 300 e 500 pessoas cada dia, depende de onde esteja o Parklet, tá? Vamos pensar num Parklet especial, eu quero trazer para vocês. Isso foi em Barcelona e decidiram ocupar, de jeito temporário. Acho que parecem 2 vagas isso aí, né? Meio grande. Então, esse Parklet era uma piscina de folhas, porque ela era outono e lá as estações são mais marcadas que aqui. E eu quis trazer essa experiência para São Paulo, achei que era muito legal, muito divertido. E aproveitei um evento da escola dos meus filhos, que decidiram meio que usar parte das faixas da rua, que está a rua onde está a creche, e a gente fez de novo isso. É um Parklet de folhas, temporário. A gente foi, tivemos que ir buscar folhas fora de São Paulo, tá? Porque aqui em São Paulo é muito difícil encher várias sacolas de folha seca. É muito difícil, porque tem que limpar, né? Tem que tirar, é sujeira, você não encontra mesmo. Então, vejam só, uma piscina sensorial, de barulho, de cheiro, de uma curtição e de liberdade, né? Vocês estão vendo que no espaço da rua, a gente tirou um espaço da rua para isso. Ou coisas tipo isso. Todo mundo sabe onde que é? Pessoas que estão aqui na plateia? Isso é a cobertura do Centro Cultural que está no Vergueiro, Centro Cultural São Paulo. Ai, que não sei onde ir, não tem lugar na cidade. Vá lá. Toma um lanchinho lá, merenda, olha que fácil. Tem um verde perdido no meio da cidade, maravilhoso. Ou outras oportunidades, Parque Augusta, para quem não conhece, quem é fora de São Paulo, é o último grande pulmão verde no centro da cidade de São Paulo, que está num lote que está em mãos privadas e tem uma luta por parte da população para que vire um espaço público. E a gente fez no ano 2013, quando ainda estava aberto o acesso, uma oficina para crianças. A gente fez uma casa para as crianças lá, porque o parque também é a casa das crianças e a cidade também é a casa das crianças. Desculpem. Esse é um outro evento que a gente fez lá no Parque Augusta, tá?
E as oportunidades, eu vou falar para vocês, não depende tanto da infraestrutura que a gente tenha, senão de nós adultos, do que a gente deixa ou não deixa fazer para as crianças. Quantos pais ou mães falariam, sai daí, moleque, aí não dá para estar. Você vai se machucar, você vai sujar a roupa, o que for. Então, muitas vezes, a oportunidade da acesso verde é só a gente deixar os filhos livres. São crianças, precisam se sujar ou brincar. Isso é um espaço meio perdido, numa praça meio perdida, na Vila Madalena. É difícil encontrar um lugar assim na cidade de São Paulo, mas tá, existe. Olha só que divertido, né? Vamos fazer todo mundo esquibunda lá? Adulto também? Aqui, outro exemplo, isso é no Centro Cultural em Brasília. Mas eu trouxe a foto para mostrar que o acesso verde, essas oportunidades de verde, dependem sobretudo de como os adultos damos liberdade para as crianças. Quantos pais e mães hoje em dia deixariam subir o filho numa árvore? Não muitas, algumas sim, mas... E, às vezes, as oportunidades não vêm da gestão pública, não vêm só da decisão individual de cada um, senão que vêm da comunidade. Isso que vocês estão vendo aqui é uma ação que acontece em Belo Horizonte, que se chama Na Pracinha, que é uma ação que começou com 2 mães e começaram a organizar encontros com outras famílias em espaços públicos, em parques. Vejam só, não é só 2 mães aqui, já é muito mais. E acho que começou, não conheço profundidade a história, acho que começou tipo um grupo do Facebook, umas convocações e olha só. São opções muito interessantes, porque às vezes dá até preguiça, mas quando você tem um bom motivo para ir lá, você se anima a levar. Isso aqui é em São Paulo. É um grupo que se chama Barro Molhado e também procura outros jeitos de vivenciar a cidade, do dia a dia e da educação para as crianças. Então, isso acontece em parques que já existem na cidade, mas que geralmente a gente não usa assim. E estão abertos para as pessoas usar assim. A oportunidade está aí, vejam só, que gostoso, né? Vocês estão vendo pais aqui, pais e mães? Estão longe. Tem que deixar uma distância de segurança para a criança ficar livre e ficar à vontade, tá? Aqui a distância de segurança é para eles ficarem à vontade. Por último, vamos falar dos grandes parques. Parque Ibirapuera, em São Paulo, é maravilhoso. Todo mundo concorda. Mas qual o problema há para essa mãe que a gente viu antes? Para essa mãe gestante que tem uma criança de 1 ano e meio. Como é que eles chegam aqui? A plateia está falando não com a cabeça. A gente encontra isso aqui. Essa mãe encontra isso aqui. Essa floresta de carros e de vias para chegar no parque. Isso significa o quê? Eu conheço famílias que moram muito perto e não vão. E não vão porque não se sentem confortáveis, não sentem segurança aqui. Vejam que aqui não é um problema de segurança de que eu vou ser assaltada no meio da faixa, de índice de criminalidade ou isso que sai no jornal. É um tema de mobilidade urbana. Você se sente completamente inseguro para atravessar aqui. Então, às vezes, essa oportunidade que é ter um parque maravilhoso como Ibirapuera se perde porque não tem acessibilidade para esse usuário que a gente está falando, que é a mãe com criança, ou adulto também, né? Então, isso é um chamado aqui para falar. Como é importante para os equipamentos e para as infraestruturas que a gente já tem, essa mobilidade urbana e, sobretudo, essa acessibilidade amável. Além do tema da proximidade que a gente viu em algumas imagens. Então, quando a gente fala de acesso verde na cidade, eu acho que temos que ver essas 2 escalas, né? Elementos de proximidade que não precisam de um grande investimento, mas precisam existir. E equipamentos grandes, garantir que tem acessibilidade, que convidam a ser usado. E convidam não só para ir o sábado de carro até lá, que convidam todo dia. Para fechar, eu queria trazer essa informação aqui. Uma opinião pessoal minha, não sai na imprensa assim, então eu vou deixar como opinião pessoal minha. Eu acho que o maior problema público de saúde com criança no Brasil, hoje em dia, é o tema que chama de Síndrome de Déficit de Atenção e Hiperatividade. TDAH se chama aqui no Brasil. Algumas pessoas falam que realmente é um problema médico, que precisa de medicação. Outras pessoas falam que é um problema psicossocial. A medicação que é dada para as crianças que são diagnosticadas com isso aqui é Ritalina. Para quem não conhece, Ritalina é uma droga neuronal, é uma anfetamina.
vai direto para esse cérebro que a gente estava vendo nesse esquema do começo, que está em desenvolvimento. Ainda não temos muita informação de o que vai acontecer com esse cérebro. Estados Unidos já está tendo, porque eles são mais avançados que nós nisso aí. Estão mais avançados, mas estamos chegando nas estatísticas dos Estados Unidos. Os adolescentes que foram medicados com Ritalina estão apresentando maiores índices de depressão, tendência a suicídio e outros problemas. Inclusive, essas notícias horríveis que a gente vê, de teve uma pessoa que pegou uma arma e atirou contra os seus colegas, etc. Teve o caso que várias dessas pessoas tinham sido medicadas com Ritalina na sua vida. Então, tem um impacto no desenvolvimento do cérebro, mas vamos ir atrás de por que é isso, né? Esse tema de um problema psicossocial. Será que é? Será que não? Então, existe literatura médica científica, para quem gosta disso, para levar a sério um tema. Vou mostrar dois para vocês. Por exemplo, esse aqui em Estados Unidos, crianças com TDAH foram encorajadas a brincar no exterior. Elas apresentaram efeitos calmantes significativos até o ponto de se tornar quase crianças normais. Eu rio de como está expressado aí, tá? Então, veja só. Nossa, mas se a criança melhora só com o fato dela ficar mais livre, poder brincar no exterior, ter acesso a um espaço mais verde, será que é psicossocial? Será que essa hostilidade da cidade e a rotina que ela induz, a que está provocando isso nas nossas crianças? E será que dar uma droga para o cérebro é a solução? Outro estudo aqui. Estudo realizado nos Estados Unidos e publicado na American Public Health Association, que não é pouca coisa, mostrou que os espaços exteriores verdes reduzem sintomas de crianças diagnosticadas com TDAH de diversos perfis socioeconômicos. De novo, vamos permitir que essa geração que está sendo medicada, drogada com isso aqui, e tem uma solução muito simples, vamos permitir que essa geração sofra desse jeito? Vamos assumir tudo que vai trazer isso para o futuro? É uma grande provocação que eu trago aqui, porque eu acho que o Brasil precisa se questionar muito sobre isso. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos no Brasil, o consumo da Ritalina cresceu 775%. E não estou esquecendo nenhuma vírgula. Tudo isso. Então, é um problema muito sério. E ainda contradizendo a Associação Brasileira de TDAH, eles vão elogiar por falar isso, que eles são totalmente a favor da medicalização. E eu compreendo que pode ser que uma porcentagem de criança ou de jovem pode sim precisar de medicação, mas eu não concordo com esse absurdo de porcentagem das crianças que estão sendo medicadas. E vejam a foto aqui. Ups. Foi. Desculpem. Vejam a foto aqui. Olha que solução tão fácil, né? Deixa a criança ir no parque, no espaço exterior, no espaço público, na praça. Brinca com ela, deixa elas brincar. Último slide, prometo. Último slide. Última reflexão que eu trago para vocês. Vagalumes, vamos falar de vagalumes. Os vagalumes são um medidor ambiental. Por quê? Porque o vagalume é muito sensível às condições ambientais. Então, quando tem um lugar onde vão os vagalumes e aumenta a poluição desse lugar, os vagalumes vão embora para outro lugar. Porque eles são muito sensíveis a isso. Então, de novo, nosso querido Francesco Tonucci, o pedagogo, ele fala que as crianças são os vagalumes da cidade. Porque quando tem criança, você sabe que é um ambiente saudável. Mas quando não tem criança, é porque não é saudável. Nem para elas, nem para nós. Obrigada. Furei o tempo. Obrigada. A gente já recebeu várias perguntas aqui dos nossos internautas, né? Tem uma primeira aqui do João, do Rio de Janeiro, que ele pergunta quais são as boas soluções que você conhece para melhorar os espaços para as crianças nas periferias das cidades. Bom, nas periferias das cidades temos um problema, que é o metro quadrado mais caro de toda a cidade. Não é no centro da cidade que é mais caro. A periferia tem o metro quadrado mais caro. Por quê? Porque cada pedacinho disponível, ele vale muito. Num pedacinho pequeno, aí já vai ter alguém que vai construir sua casa lá. E tem esse mercado, né? Ainda que seja uma casa, uma moradia muito pequena, tem um valor. Então, eu acho que o problema das periferias é conseguir pequenos lugares
abrir pequenos pulmões, pequenos lugares para fazer alguma intervenção, que não precisa ter uma intervenção muito grande. Porque você, colocando uma sombra, um espaço para sentar, e pode ser que algum elemento pontual que dê jogo, pode ser algum elemento muito pontual, você já consegue muito, você já vai conseguir que mais com bebês desse bairro se encontrem lá, levem o filho lá, saiam de casa lá. Então, o problema é encontrar esses pequenos espaços abertos. Às vezes, é só questão de conseguir que a comunidade fique engajada com isso. Se a comunidade é consciente que as suas crianças precisam desses pequenos lugares, pode ser que sejam encontrados e respeitados essas pequenas oportunidades. Tá? O Roberto, de Curitiba, está te perguntando quais são as cidades de referência no mundo que acolhem bem a criança e qual que é a viabilidade de trazer essas iniciativas de fora para serem aplicadas aqui no Brasil. É importante também tirar da nossa cabeça essa ideia de que tem uma cidade ideal para a criança, é uma cidade expressamente feita para isso. Tipo uma cidade Disneyland, uma cidade... tem pessoas que pensam nisso, né? A cidade ideal para uma criança é a cidade ideal para você também. Provavelmente não vai precisar mais do que você precisa. As crianças pequenas vão precisar alguma coisinha com mais alguma coisinha a mais, mas tiremos da cabeça esse Disneyland, essa cidade especial, tá? Pensando nisso, veja, eu acho que as crianças, as cidades que são mais amáveis com as crianças são as que têm uma mobilidade e uns espaços públicos mais amáveis. Se alguém teve a sorte de viajar para a Europa para vivenciar essas cidades ou acessa essas informações por vídeos, por imagens, e vocês veem ruas que tem muita criança brincando, caminhando, eu vou perguntar, quantos carros tem nessa rua? E se tiver carros, como é que vão de rápido esses carros? Tem estudos que mostram como está diretamente relacionada a quantidade de relações pessoais que você tem numa rua, tá? Quantos amigos você encontra e como você se sente bem, em função da densidade do trânsito e da velocidade do trânsito. Então, uma rua que tem muito trânsito, você nem vai encontrar amigo, provavelmente, nem vai querer ficar lá. Quem vai querer ficar num lugar que é muito desconfortável? E quando é um espaço que tem menor velocidade, ou que tem lugares para sentar, de graça. Não que você paga uma Coca-Cola para sentar, que você senta de graça. Imagina se tem sombra para sentar. Você vai encontrar que as pessoas vão usar esse espaço. Isso vai ser um espaço bom para as crianças. Então, a pergunta é, que lugares são bons ou que referências para... Então, provavelmente o lugar, inclusive na sua cidade, no que você se sente confortável para sentar e conversar com um amigo e tomar uma água de coco lá. Isso vai ser super ideal para a criança. E sim, tem outras cidades do mundo, como eu falei, Europa ou outros lugares, que estão um pouco mais evoluídos nessa aproximação à mobilidade mais amável na cidade. Porém, espaços mais agradáveis. Eu queria até contribuir com o seguinte, que esse ano, Criança e Natureza, a gente está realizando uma missão técnica na Alemanha, em Freiburg, porque Freiburg é uma cidade na Alemanha que é uma referência em mobilidade urbana, assim, é uma cidade que traz muitas soluções sustentáveis e tem um departamento que olha muito, que se preocupa com essa relação da criança na cidade e da conexão dela com a natureza. Então, a gente tem essa visita agendada em setembro, até os gestores aí que estão nos escutando, os arquitetos, os designers, quem tiver interessado, entre em contato com a gente, porque será na segunda semana de setembro, a gente vai passar lá uma semana fazendo essa articulação local, com as autoridades, visitando os bairros, todo um olhar para essa relação da criança com a natureza, e com a cidade também, né? Então, só para divulgar aí uma ação nossa que a gente está fazendo esse ano. Tem uma outra pergunta aqui, o Heitor de São Paulo está perguntando o que significa acessibilidade amável e como tornar isso possível nas grandes cidades. Acessibilidade amável? Isso. Que você não sofra para chegar no lugar, basicamente. Acessibilidade amável quer dizer que o pedestre se sinta acolhido e se sinta seguro. Estou falando o pedestre, e pedestre não é só o pedestre que caminha, também é o cadeirante, também é a mãe que leva o carrinho de bebê, tá? Também é a pessoa idosa, também é a pessoa que tem algum problema físico e algum problema para caminhar, para se locomover. Então,
que essas pessoas consigam se locomover sem dificuldades pelo espaço urbano, pelas vias, isso é o que eu chamo de acessibilidade amável. Tá. Tem aqui o Reginaldo de Guarulhos está perguntando o seguinte: cada vez mais surgem escolas e creches conveniadas com as prefeituras em espaços inadequados para as crianças. As prefeituras não deveriam garantir ao menos um espaço com acesso à natureza para autorizar o funcionamento das mesmas? O problema dos equipamentos públicos é encontrar o lote para construir o espaço, para construir equipamento. Não é tão fácil encontrar. Então, às vezes, você tem que se ajustar no que está disponível ou acessível. Geralmente, as creches vão ter um espaço de brincar melhor ou pior, mas aí uma sugestão poderia ser fazer o espaço melhor possível. Então, vamos tirar da cabeça esse playground de plástico, por favor, vamos pensar numa coisa mais orgânica, mais interessante, um espaço de brincar que dê liberdade para a criança, para se movimentar de um jeito não tão controlado, e vamos encher de verde isso aqui. Vamos encher. Pode ser que você não consiga plantar uma árvore, mas pode ser que você coloque trepadeira na parede e outros elementos verdes que já vão ajudar. A Amanda de Piracaia pergunta o seguinte, que você chegou a mencionar que uma das barreiras para as crianças ocupar mais as cidades é a postura dos adultos, né? Então, como que a gente pode mudar esse tipo de comportamento de superproteção dos adultos? Eu recomendo muito ver um livro de um britânico, de um inglês maravilhoso, que se chama Tim Gill. E o título do livro em inglês é Sem Medo, Como Lidar com uma Sociedade Aversa ao Risco. Então, ele fala disso mesmo, como a sociedade cada vez mais, por um lado, está se sentindo muito hostilizado, que a gente falou, a cidade é muito hostil, desde os pequenos detalhes até coisas grandes, é muito, muito hostil. E, por outro lado, os pais têm medo que o filho corra risco. Não quer que se machuque nada, não quer que faça nada, porque pensa que vai se machucar. E o melhor para a criança é deixar ela completamente numa bolha de cristal para que não aconteça nada. E tem também muitos estudos que mostram que o risco controlado, claro, não é o risco louco, o risco controlado é muito importante para o desenvolvimento da criança. E para competências que vão ser muito úteis quando seja adulto. Eu estava vendo uma tirinha essa semana no Facebook que era tipo, eu quero que você seja uma criança super comportada, super obediente, mas eu quero que depois você de adulto seja uma pessoa super autônoma, super livre e super criativa. Não funciona assim. Então, os pais e mães temos que fazer um pouquinho esse esforço de sair da área de conforto que criamos, de que o melhor para a criança é estar completamente fechada, controlada e quieta, porque isso traz muitos problemas para a saúde dela atual e futura. Irene, estão perguntando aqui se você conhece quais as cidades brasileiras que você acha que tem boas referências nessa relação dessa equação cidade-natureza. Pergunta difícil, porque provavelmente essa pessoa está querendo saber cidades grandes, né? Aham. Porque com cidade meia, cidade pequena, a gente já sabe que o contato com a natureza é muito mais fácil. E na cidade grande, olha, o que eu mostrei. Pode ser que a cidade grande tenha um equipamento maravilhoso, tipo Ibirapuera, né? A grande referência é São Paulo. Ou outros parques. Tem Parque Vira-Lobos, tem Parque Burle Marx, tem outros parques grandes. Eu pergunto, qual que é o parâmetro para saber se é amável para a criança? Você ter uma quantidade de metros quadrados por criança de verde ou que sejam acessíveis, que você consiga chegar, que sejam convidativos. Para mim, o Parque Ibirapuera, desculpe falar isso que é muito politicamente incorreto, né? Não é atrativo, porque é um pesadelo chegar até lá. E vamos no parque, ixi, como é que a gente vai? Vamos pegar um ônibus? Sim, mas não tem ônibus aqui, temos que fazer sei lá quantas mudanças. Vamos de carro? Não vai ter lugar para estacionar. Que isso de ir de carro para o parque, né? Meio um sinsentido. Então, a pergunta é, quais cidades brasileiras? Pode ser que não dê para falar uma referência. Eu não consigo falar uma cidade, mas a pergunta é, quais cidades brasileiras têm os seus equipamentos verdes, sejam os pequenos ou grandes, mais acessíveis e mais permeáveis? Com permeável, quero falar que não tenha um muro virtual na sua borda. Não falo do físico, né?
eu não consigo falar qual que é melhor, qual que é pior. É difícil fazer esse ranking aqui de cidades, eu acho, muito difícil. Talvez a gente conhece o exemplo de Freiburg, né? Você conhece algum outro exemplo que você poderia apontar aqui para a gente? Eu tenho também um conhecido que fala que a Colômbia é a Suíça da América Latina, faz essa brincadeira, né? A Colômbia é uma grande referência. Eu acho que em tema de mobilidade urbana, inclusive mobilidade urbana com jovens e crianças, é o que temos mais avançado, mais evoluído na América Latina. E a Bogotá também tem coisas muito interessantes de parques na cidade. Tem coisas muito interessantes. Sydney, está falando aqui de Sydney, eu não conheço Sydney. Eu não sei se entra no som do vídeo, o público falar, estão falando aqui que Sydney que é uma cidade muito interessante. Eu só estava pensando no local, né, na região América Latina, que Bogotá, eu acho que é uma referência muito boa. Veja, provavelmente alguém de Bogotá vai falar, você é louca, tem um trânsito terrível, assim, mas eu acho que tem coisas muito interessantes que valem a pena conhecer. Muito. Aqui tem pessoas da plateia que estão com cara que não concordam muito, mas dentro dessa dificuldade, eu acho que tem propostas muito interessantes lá. Será que é bom dar o microfone para ela? Porque acho que não vai entrar no vídeo isso. E estou indo para o meu quarto filho. Eu acho que tem, talvez, essa prática do olhar da abundância mesmo, né? Eu acho que a gente tem muitos parques e tem muito verde. E eu acho que na infância não precisa da perfeição, quando você mesmo falou, né? Eu acho que a gente não precisa esperar ter os parques perfeitos para poder promover isso. Eu acho que é muito mais uma mudança de mentalidade mesmo dos pais. Eu acho que é a liberdade mesmo para as crianças. Às vezes só o fato de você ir comprar pão com seu filho, tem pessoas que não têm essa coragem. Falo coragem porque as pessoas sentem que precisa ter coragem. Se no caminho entre a sua casa e a padaria tivesse um banquinho para sentar, tivesse árvores ou tivesse um verdinho na calçada, provavelmente você ia ter mais vontade de ir comprar pão com seu filho. Provavelmente. Então, às vezes Mas você não encontra muita grama nas calçadas, infelizmente. Uhum. Bom, gente, a gente vai ter que encerrar. Queria, então, agradecer a presença de todo mundo aqui. Queria agradecer aos internautas, né, que nos acompanharam aí por essa última hora. Queria, se possível, que vocês que participaram virtualmente, se vocês podem preencher aí uma avaliação que tem aí no link abaixo da tela do vídeo, e também dizer que o vídeo dessa nossa conversa de hoje vai estar disponível no nosso site mais tarde, assim, em torno de 2 semanas, nas redes sociais do Criança e Natureza e no nosso site também. Então, muito obrigada. Irene, muito obrigada pela sua participação. E até a próxima. Obrigada.